Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que estiver assistindo. Sou Alex, amigo de vocês aqui, iniciando hoje mais um dia. Ontem não tivemos live, né? Conta do som do computador que deu um problema aqui, eu estou tentando ainda resolver e solucionar. Então, nós vamos dar continuidade hoje à nossa live. E tudo seja feito para a honra, para a glória do nosso Deus. E vamos continuar aqui. Quero ver como é que está saindo a imagem dentro do Facebook. Facebook está aí recebendo, né? A imagem. Deu uma travadinha aí, mas já vai voltar já. E assim nós vamos continuando. E a imagem está numa qualidade boa. Então vamos continuar, né? Aqui tudo vai sendo feito de uma forma completa, né? E para que vocês estejam aí assistindo uma boa qualidade de imagem. Então, muito obrigado pela presença de cada um. Deus abençoe a vida de cada um que está assistindo agora. Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana. E que a gente possa aí estar mais um dia buscando a presença do nosso Deus através da leitura da palavra de Deus, né, na nossa Bíblia Filamente, programa Palavra Viva, aqui no nosso programa Palavra Viva, é um programa diário, todos os dias, trazendo a leitura da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, através da Bíblia Filamente, uma Bíblia muito boa, uma Bíblia que tem um aplicativo, você pode estudar na onde você estiver, o aplicativo vai te levar a todo o estudo da palavra de Deus para você ter um entendimento. E dentro aqui também tem um leitor, né? Ele lê a Bíblia para você em voz alta, se tiver com fone de ouvido, você escuta com o fone de ouvido a palavra de Deus e você ao mesmo tempo interage com o aplicativo para você ver notas de rodapé, ilustrações, quem são os personagens, né? Então é muito bom, além da Bíblia Slim, né, que é uma Bíblia fina, que não tem estudo dentro dela, tudo está no aplicativo. No aplicativo você na Bíblia tem um QR Code, aqui, né, que você escaneia ele e você faz a sua inscrição na Bíblia Filamente. Você tem essa Bíblia aqui, né, maravilhosa, um tamanho de letra muito bom, papel muito bom, e você tem uma Bíblia completa com o aplicativo, né, que é a tecnologia de hoje. Então eu estou usando essa Bíblia para fazer a leitura aí ao vivo, tá? Então esse programa ele é dedicado e focado na leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Tem no Facebook aí na descrição do vídeo tem um link que vai te levar para o meu canal Palavra do Avivamento, o canal Palavra do Avivamento, porque todos os dias eu trago uma palavra que vai trazer avivamento. A palavra de Deus vai trazer avivamento nas igrejas. Sem a palavra de Deus, sem a leitura expositiva da palavra de Deus, não haverá avivamento no nosso país. Só teremos avivamento em nosso país se houver compromisso das igrejas, dos pastores, dos anciões, dos líderes e presbíteros de fazer a leitura expositiva da palavra de Deus.
sem a leitura expositiva, não teremos avivamento, tá? E a leitura expositiva, teremos avivamento, tá? Só conferir o negócio aqui, pessoal. Então, o que acontece? Sem a leitura expositiva da palavra de Deus, não haverá avivamento no nosso país e na nossa nação. Então, por isso, tem que ler a palavra de Deus. Sem a leitura, não haverá avivamento. Então, por isso, a importância de ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Para conferir um som aqui, pessoal. Por isso, a importância. Então, a importância de lermos a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Porque sem a leitura não haverá avivamento no nosso país e na nossa nação. Então, vamos para a nossa oração para a gente dar início à nossa leitura. A leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Derrama, Senhor, a tua palavra sobre todo este país, sobre toda essa nação. Nosso país precisa, Senhor, ser transformado de dentro para fora, havendo uma mudança na cabeça dos crentes, na cabeça daqueles que estão buscando, na cabeça daqueles que precisam do Senhor. Ajuda, Senhor, esse povo, ajuda a nossa nação, ajuda esse país, ó Pai amado e Pai querido, para que a gente possa, ó Deus, trabalhar e desenvolver nosso país, a nossa nação, pela palavra de Deus. O mundo está em convulsão, o mundo está em problema, o mundo está em dificuldade. O Brasil precisa do avivamento. Nosso país está sendo destruído por uma ideologia que está conduzindo o nosso povo à destruição, à derrota. E tudo isso é ocasionado porque o povo abandonou a Ti, o povo abandonou a Tua palavra, o povo abandonou a fé no único Deus verdadeiro e cada vez mais se apega não só à idolatria, feitiçaria, espiritismo e tudo que desagrada ao Senhor, mas dentro do próprio povo evangélico. O nosso povo foi o povo de Deus, o povo cristão reformado, foi enganado por uma falsa teologia. Falsa teologia da prosperidade, falsa teologia da libertação, tantas outras falsas teologias, ó Deus, que conduz o nosso povo e a nossa nação a um erro teológico. E esse erro está trazendo um peso terrível sobre o nosso país. Ajuda, ó Deus, a livrar o nosso país, a nossa nação, dessas convulsões, dessas confusões teológicas. Senhor, derrama da tua graça e do teu poder e ajuda o nosso país, ajuda a nossa nação a ser transformada de dentro para fora, para louvor e glória do teu nome, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que o nosso país seja transformado, seja mudado de dentro para fora. Ó Deus, transforme, Senhor, o nosso país. Transforma, Senhor, a nossa nação para louvor e glória do teu santo, santo e maravilhoso nome, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a viver de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Derrama da tua graça, da tua misericórdia e do teu perdão sobre o nosso país. Ajuda, Senhor, que o nosso país não caia nos laços do inimigo, esse grande dragão vermelho que quer abocanhar a nossa nação e colocar aqui, nos impedir, perseguir os cristãos. Eles estão preparando uma grande armadilha para o nosso país, para tirar toda a nossa liberdade, Senhor. Porque os crentes de nossos dias estão voltados a viver a vida segundo os desejos da sua carne.
A maioria dos cristãos e dos crentes estão envolvidos em corrupção dentro das prefeituras, dentro dos governos estaduais, dentro dos governos federais. A maioria dos nossos líderes estão envolvidos em maracutaia, em roubo. Estão vivendo sob doutrina satânica, doutrina da separação da família, abandono das doutrinas verdadeiras, do casamento. Muda, Senhor, o nosso país, muda a nossa nação. Porque é a falta dos justos, a falta daqueles que são verdadeiramente que cumprem a tua palavra, que cumprem o teu mandamento, que amarmos uns aos outros assim como o Senhor nos amou e deu a sua vida por nós naquela cruz. Este povo no nosso país, na nossa nação, está da boca fala, mas o coração e a obediência está longe do Senhor. Ó Senhor, não deixe que o nosso país caia. Ajude as igrejas. Traga, Senhor, um avivamento verdadeiro, usando a palavra de Deus como base, que a tua palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo, como um alimento vivo, transformador deste país e dessa nação. Tira todo símbolo de religiosidade que existe dentro das igrejas. Muda essas igrejas, ó Pai. Muda o coração desses pastores, desses líderes, diáconos, presbíteros, anciões e todos, Senhor, para que eles assumam o compromisso com as suas igrejas de ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Que a tua palavra é viva, ela é o próprio Cristo que entra na nossa vida, entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, passa pela nossa boca e entra no entendimento e desce para o coração e dá vida e vida em abundância. Que o próprio Senhor Jesus, o Senhor nos diz em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então a tua palavra é vida, Senhor. Mas a tua igreja não quer a palavra de Deus. A sua igreja não querem, eles querem ouvir apenas comichões, eles querem ouvir aquilo que satisfaz os seus desejos de prosperidade, de bem-estar social. Eles não querem ler e comer a tua palavra, Senhor. Ajuda, Senhor, transformando esse país. Por isso, desse programa, abençoe esse programa, Senhor, que é o programa Palavra Viva, no canal, no YouTube, Palavra do Avivamento, Senhor nosso Deus. Ajuda-nos, ó Pai, para que esse país e essa nação seja transformada de dentro para fora, através da palavra do avivamento, que é a leitura expositiva da tua palavra, Senhor. Aviva o teu povo nesse país, para que não venhamos cair nas garras do grande dragão vermelho, que está vindo com tudo para dentro do nosso país e quer tomar tudo do nosso país, para eles aplicarem a sua lei satânica de proibição da tua palavra, do teu evangelho, das igrejas, dos pastores, dos anciões, do líder. Ele já está vindo para dentro do nosso país através do dinheiro, através das finanças, Senhor. Colocando, Senhor, dinheiro, colocando bancos financeiros dentro do nosso país, com cartões de crédito, com bandeiras, Senhor, de países que tem um dragão vermelho que vai abocanhar o nosso país. Ajuda o teu povo a acordar, a tua igreja a acordar, porque ela está dormindo, Senhor. Ela não está vigiando. Ela não é as convidadas que vigiam, mas são aquelas convidadas que dormiram. Estão dormindo porque caíram nas garras do grande dragão vermelho que está colocando de prosperidade, despejando prosperidades na mão dela. E elas estão caladas, Senhor, através do dragão vermelho que está jogando seu hálito venenoso e satânico e que está fechando os ouvidos dos pastores e dos líderes. Mudou a teologia, mudou as doutrinas bíblicas, enganando. Todas as igrejas do nosso país foram enganadas. Pregadores, preletores, todos eles estão debaixo do engano de Satanás. E a leitura e a exposição da tua palavra não tem sido feita no nosso país. Perdoa, Senhor, essas pessoas. Acorda e aviva, Senhor, esse país e essa nação. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe esse estudo, essa leitura que vamos ter agora, Senhor, aqui de Josué. Josué, ó Pai amado, capítulo 10, 11 e 12. Nos ajuda, Senhor, a entender e compreender a tua palavra, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Abençoa, Senhor, todo ouvido que vai ouvir,
toda mente que vai procurar entender. Senhor, que entra a sua palavra pelos ouvidos, no entendimento e desça para o coração, para ver transformação nesse país e nessa nação. Em nome de Jesus, ó Pai, para a glória de Deus. Amém. E amém, meus irmãos. Amém e amém. Deixa eu ver um negócio aqui, meus irmãos. Amém e amém. Deixa eu ver um negócio aqui, meus irmãos. Amém e amém. Então tá bom. Eu tô aqui fazendo um movimento aqui pra mim. Dar uma verificada no som, se não tá muito alto pra vocês. O som, né? E minha fala tá baixa e o som tá alto. Então, a música de fundo tá muito alta. Mas vamos para a leitura, né? Você acompanha comigo aqui. Vamos começar aqui no capítulo 10. Agora uma jornada aí onde eles já atravessaram o Rio Jordão, já venceram alguns reis do outro lado, já derrotaram Jericó e agora estão adentrando para dentro da terra prometida, mas vai ter embates aí, né? A galera aí dos reis de Adonisedeque vai se reunir, né? O rei de Jerusalém. Aqui tá o nome rei de Jerusalém, pessoal, mas é porque o escriba, o copista que copiou a palavra de Deus, que copiou a Bíblia, já tinha o nome de Jerusalém já mudado para Jerusalém, porque até na época de Davi, Jerusalém chamava Jebus, né? Era a cidade de Jebus e não Jerusalém. Depois ela muda para o nome Jerusalém, tá? Depois com Davi e Jerusalém se tornando a capital de Israel e aonde o templo foi erguido, o templo que Salomão fez a mando do Senhor. Deus é que deu as medidas para Davi e tudo mais, é o templo do Senhor, porque foi Davi que recebeu as medidas, né? Que Deus deu através do Espírito Santo a Davi as medidas e eles construíram o templo. Então Jerusalém aqui tá com o nome de Jerusalém, mas na realidade é Jebus, tá? Porque se você for fazer outras leituras, não vai, depois daqui não vai aparecer Jerusalém, né? Vai aparecer cidade de Jebus. Aí quem não lê a Bíblia várias vezes de Gênesis e Apocalipse, que nem eu leio já umas 10 vezes, eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu sei exatamente que quando aparece a palavra Jebus, cidade de Jebus, eu sei que é Jerusalém, tá? Então aqui o copista copiou aqui no livro de Josué como Jerusalém, porque ele já tinha passado o período, né? Ele já estava depois dos reis já, tá? Então vamos lá para a leitura. Eu vou fechar meu microfone e vocês acompanhem a leitura comigo aí. Capítulo 10. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matado seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora viviam no meio deles. Ele e seu povo tiveram muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai, e os gibeonitas eram guerreiros valentes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a vários outros reis: a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Venham e ajudem-me a destruir Gibeon, pois seu povo fez um tratado de paz com Josué e os israelitas, pediu ele. Então os 5 reis amorreus uniram seus exércitos para atacar juntos. Posicionaram suas tropas perto de Gibeon e avançaram contra ela. Os homens de Gibeon enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal. Não abandone seus servos, suplicaram. Venha depressa e salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram forças para nos atacar. Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeon. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué. Eu os entreguei em suas mãos.
Nenhum deles será capaz de resistir a você. Josué marchou a noite toda desde Gilgal e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus, e o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeon. Perseguiram o inimigo ao longo da subida para Bet-Horon, matando os amorreus até Azeca e Maquedá. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Horon, o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedras de granizo que ele enviou do céu e que continuou até chegarem a Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon, e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jazar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes nem depois houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Então Josué e todo o exército de Israel voltaram ao acampamento em Gilgal. Durante a batalha, os 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. Quando Josué soube que eles haviam sido encontrados, deu a seguinte ordem: fechem a entrada da caverna com pedras grandes e ponham guardas ali, para que os reis não saiam. Quanto aos demais soldados, continuem a perseguir os inimigos e matem os da retaguarda. Não deixem que voltem às suas cidades, pois o Senhor seu Deus lhes deu vitória sobre eles. Assim, Josué e o exército israelita continuaram a aniquilar o inimigo. Exterminaram os 5 exércitos, com exceção de uns poucos sobreviventes que conseguiram chegar às cidades fortificadas. As tropas voltaram em segurança para Josué no acampamento de Maquedá. Depois disso, ninguém se atreveu a dizer uma palavra contra o povo de Israel. Então Josué ordenou: removam as pedras que estão na entrada da caverna e tragam os 5 reis para cá. Eles tiraram da caverna os 5 reis das cidades de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laques e Eglon. Os reis foram trazidos para fora diante de Josué, e ele ordenou aos comandantes de seu exército: venham e coloquem o pé sobre o pescoço dos reis. E eles obedeceram. Não tenham medo nem desanimem, disse Josué. Sejam fortes e corajosos, pois é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os 5 reis e os pendurou em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao entardecer, Josué ordenou que os corpos fossem tirados das árvores e lançados na caverna onde os reis haviam se escondido. A entrada da caverna foi fechada com pedras grandes que estão lá até hoje. Naquele mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a destruiu. Matou todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Destruiu todos eles e matou o rei de Maquedá, como havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o exército de Israel avançaram para Líbina e a atacaram. O Senhor entregou a cidade e seu rei nas mãos dos israelitas, que mataram todos os seus habitantes, sem deixar sobreviventes. Depois Josué matou o rei de Líbina, como havia feito com o rei de Jericó. De Líbina, Josué e todo o exército israelita avançaram para Laques e a atacaram. O Senhor também entregou Laques nas mãos de Israel. Josué a tomou no 2º dia e matou todos os seus habitantes, como havia feito com Líbina. Durante o ataque a Laques, Orão, rei de Gézer, chegou com seu exército para ajudar a defender a cidade, mas os homens de Josué mataram o rei e seu exército, sem deixar sobreviventes. Em seguida, Josué e todo o exército israelita avançaram para Eglon e a atacaram. Tomaram a cidade naquele dia e mataram todos os seus habitantes. Destruíram todos, como haviam feito com Laques. De Eglon, Josué e todo o exército de Israel subiram para Hebron e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Fizeram o mesmo com todos os povoados vizinhos. Destruíram toda a população, como haviam feito com Eglon. Então Josué e todo o exército israelita voltaram e atacaram Debir. Tomaram a cidade, o rei e todos os povoados vizinhos. Destruíram todos, sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debir e seu rei o mesmo que haviam feito com Hebron, Líbina e seus reis. Assim Josué conquistou toda a região montanhosa, o Neguebe, as colinas do oeste e as encostas dos montes, derrotando todos os seus reis. Destruiu todos na terra, sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os massacrou de Cades-Barneia a Gaza e da região ao redor de Gósen até Gibeon. Conquistou todos esses reis e suas terras numa só campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel.
Então Josué e todo o exército israelita voltaram ao acampamento em Gilgal. Capítulo 11. Muito bem, não vamos ler o capítulo 11, né? Vamos ver o discernimento do capítulo, né? Aqui o discernimento do capítulo diz o seguinte. Esse é o vídeo 5, né, de Josué 10, 11, 12. O sol e a lua pararam pela palavra de Josué. Vitória total dos reis. Eu tenho um link, né, o link do canal. Aí em cima está o link do canal. Se inscreva no canal, porque o Facebook vai apagar esse vídeo daqui 30 dias. Então é importante que você se inscreva no canal, para que você sempre esteja por lá no meu canal Palavra do Avivamento, canal Palavra do Avivamento, e no meu Facebook aí. Seja meu amigo, seja meu seguidor no Facebook, para quando eu começar o vídeo aqui ao vivo, você ser notificado aí na sua linha do tempo do Facebook e no YouTube, para que você também esteja acompanhando a palavra de Deus. E você que está no YouTube, se inscrever no canal, dar o joinha, o like, né? E é importante que você dê o joinha, porque quando você dá o joinha, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. Então por isso eu sempre peço para vocês aí estarem dando o joinha e se inscrevendo no canal, ainda quem não é inscrito. Discernimento do capítulo 10, 11 e 12 do livro de Josué. A conquista da terra prometida em fases decisivas. Os capítulos 10, 11 e 12 do livro de Josué narram o clímax da conquista militar de Canaã pelas tribos de Israel. Sob a liderança de Josué, esses capítulos detalham as campanhas no sul e no norte da terra, culminando com um resumo dos reis derrotados. Um discernimento desses textos revela uma teologia da aliança, da soberania divina na guerra e da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Josué capítulo 10, a campanha no sul e o milagre do sol. O sol, ele parou, né? Ele se deteve no vale de Ajalão. O capítulo 10 inicia uma aliança. O capítulo 10 inicia com uma aliança forjada sob engano entre Israel e os gibeonitas. Quando cinco reis amorreus do sul formam uma coalizão para atacar Gibeão por sua traição. Os gibeonitas clamam por socorro a Josué. A pronta resposta de Israel, marchando durante a noite, demonstra um compromisso com a aliança firmada, ainda que sob circunstâncias questionáveis, né, que eles foram enganados pelos gibeonitas. O ponto central deste capítulo é a intervenção divina espetacular durante a batalha. Diante da iminência da noite, que poderia permitir a fuga dos inimigos, Josué ora a Deus. O sol se detém em Gibeão e tulua no vale de Ajalon. Josué 10, 12. O texto bíblico relata que o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Josué 10, 13. Esse evento, conhecido como o dia mais longo, é um testemunho poderoso da soberania de Deus sobre a criação e seu favor para com Israel em batalha. A vitória é selada não apenas pela espada israelita, mas também por grandes pedras de Saraiva que Deus lançou do céu sobre os amorreus em fuga. O discernimento desse capítulo aponta para a importância da fidelidade, a aliança e a demonstração de que a vitória de Israel não eram meramente resultado de uma força militar, mas da intervenção direta e milagrosa de Deus. A conquista do sul é, portanto, apresentada como uma campanha divina. E aqui termina o discernimento desse capítulo. E vamos para a leitura, né, do capítulo
Mas quem por ti a sua vida entrega, a vida eterna já encontrou. Naquela cruz, o teu amor sem medir. Muito bem. Nós vamos para a leitura bíblica. Capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, soube do que havia acontecido, enviou mensagens aos seguintes reis: a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom, ao rei de Aczaf, a todos os reis da região montanhosa ao norte, aos reis do vale do Jordão, ao sul da Galileia, aos reis das colinas do oeste, aos reis de Nafote-Dor, a oeste, aos reis de Canaã, a leste e a oeste, aos reis dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus da região montanhosa e dos heveus das cidades nas encostas do Hermon, na região de Mispá. Todos esses reis saíram para lutar. Juntos, seus exércitos formavam uma grande multidão, como a areia na beira do mar, equipados com muitos cavalos e carros de guerra. Os reis se uniram e acamparam ao redor das águas, perto de Merom, para guerrearem contra Israel. Então o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles. Amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos a Israel. Vocês deverão cortar os tendões de seus cavalos e queimar seus carros de guerra. Josué e todo o exército foram às águas perto de Merom e atacaram de surpresa, e o Senhor deu a Israel vitória sobre seus inimigos. Os israelitas os perseguiram até a grande Sidom, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá, a leste, e não sobrou nenhum guerreiro inimigo com vida. Então Josué cortou os tendões dos cavalos e queimou todos os carros de guerra, conforme o Senhor havia ordenado. Depois, Josué voltou, tomou Azor e matou seu rei. Em outros tempos, Azor havia sido a capital de todos esses reinos. Os israelitas mataram e destruíram completamente todos que viviam na cidade, sem deixar sobreviventes. Ninguém foi poupado. Por fim, Josué queimou a cidade. Josué matou todos os outros reis e seus povos e os destruiu completamente, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas tomaram todos os despojos e os animais das cidades destruídas, mas mataram todos os seus habitantes, sem deixar sobreviventes. Conforme o Senhor havia ordenado a seu servo Moisés, também Moisés ordenou a Josué, e ele obedeceu fielmente a todas as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra: a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a região ao redor da cidade de Gósen, as colinas do oeste, o vale do Jordão, os montes de Israel e as colinas próximas. O território israelita se estendia agora desde o monte Alaque, que sobe em direção a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué capturou e matou todos os reis desses territórios, depois de guerrear contra eles por muito tempo. Ninguém na região fez tratados de paz com os israelitas, exceto os heveus de Gibeon. Todos os outros foram derrotados na guerra, pois o Senhor lhes endureceu o coração para que lutassem contra Israel. Por isso, foram completamente destruídos, sem misericórdia, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Nesse período, Josué destruiu todos os descendentes de Enaque da região montanhosa de Hebron, Debir, Anabe e de toda a região montanhosa de Judá e Israel. Matou todos eles e destruiu completamente suas cidades. Não sobreviveu nenhum descendente de Enaque em todo o território dos israelitas, embora restassem alguns em Gaza, Gate e Asdod. Assim, Josué assumiu o controle de toda a terra, conforme o Senhor havia instruído Moisés. Josué a entregou ao povo de Israel como herança e a repartiu entre as tribos. E por fim, a terra descansou da guerra. Capítulo 12. Muito bem, aí nós lemos o 12. Agora vamos ler aqui o nosso discernimento, né? Mas tua mão poderosa veio nos resgatar e uma nova aliança vieste firmar. Discernimento aí do capítulo.
Josué, a conquista do norte e a conclusão da guerra. Seguindo o sucesso no sul, capítulo 11 descreve a campanha contra uma poderosa coalizão de reis do norte, liderada por Jabim, rei de Azor. A magnitude dessa aliança é enfatizada pela descrição de seu exército como numeroso como a areia que está na praia do mar, com muitíssimos cavalos e carros. Josué 14, 11, 4. A estratégia inimiga era esmagar Israel com sua superioridade numérica e tecnológica. Novamente, a narrativa ressalta a soberania de Deus. O Senhor assegura a Josué: não temas diante deles, porque amanhã a esta mesma hora eu os darei todos feridos diante de Israel. Josué 11:6. A vitória de Israel é rápida e decisiva. Josué segue as ordens divinas, destruindo completamente as cidades inimigas e eliminando seu poderio militar, incapacitando seu poderio militar, queimando seus carros e cortando os coisas dos cavalos. Um ato que simbolizava a confiança em Deus e não na força militar. Este capítulo marca a conclusão da fase inicial e principal da conquista. A terra agora está subjugada, finalmente, descansou da guerra. Josué 11:23. O discernimento aqui enfoca na obediência de Josué às instruções de Deus e na totalidade da vitória, quebrando a espinha dorsal da resistência cananeia e abrindo caminho para a distribuição da terra entre as tribos. Esse é o discernimento do capítulo 12, mas não vamos ler o capítulo 12 agora. Vamos para a leitura da Bíblia do capítulo 12. Fecha o microfone. Capítulo 12. Estes são os reis a leste do Jordão que os israelitas mataram e de cujas terras se apossaram. Seu território se estendia desde o vale do Arnon até o monte Hermon e incluía toda a terra no lado leste do vale do Jordão. Derrotaram Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Seu reino abrangia Aroer, à beira do vale do Arnon, e se estendia desde a cidade no meio do vale até o rio Jaboque, que é a divisa com os amonitas. Esse território incluía toda a metade sul de Gileade. Seom também controlava o vale do Jordão e algumas regiões a leste, desde o mar da Galileia ao norte até o mar Morto ao sul, incluindo o caminho para Bet-Gesimote e mais ao sul as encostas do monte Pisga. Derrotaram Og, rei de Bazã, e o último dos Refaíns, que vivia em Astarote e em Edrei. Ele governava o território que se estendia desde o monte Hermon até Salcá, ao norte, toda a região de Bazã, a leste, até a divisa com os reinos de Jesur e Maaca, a oeste. Esse território abrangia a metade norte de Gileade, até a divisa com Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas haviam destruído o povo do rei Seom e o povo do rei Og. Moisés havia entregado a terra deles como propriedade às tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. Esta é a lista dos reis que Josué e os israelitas derrotaram a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe em direção a Seir. Josué deu essa terra como propriedade às tribos de Israel e a repartiu entre elas. A terra abrangia a região montanhosa, as colinas do oeste, o vale do Jordão, as encostas dos montes, o deserto e o Neguebe. Nessa região viviam os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Estes são os reis que Israel derrotou: o rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinrom-Merom, o rei de Akzaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes,
o rei de Joqueneão, no Carmelo, o rei de Dor, na cidade de Nafote-Dor, o rei de Goim, em Gilgal, e o rei de Tirsa. Ao todo, os israelitas derrotaram 31 reis. Capítulo 13. Hebron e Debir, cidades a cair, diante da força que de Deus vinha fluir. Do sul ao Neguebe, a Josué se enfrentou, toda a colina e o vale que o Senhor lhe ordenou. Nenhum só dos reis pôde resistir. Muito bem, agora vamos para o discernimento do nosso capítulo Josué 12. E assim a gente vai encerrar aqui, né? O discernimento e a leitura do capítulo 12. Josué 12. O registro das vitórias como memorial da fidelidade de Deus. O capítulo 12 serve como um epílogo para as campanhas militares, funcionando como um registro oficial dos reis derrotados. É dividida em duas seções. A primeira lista dos reis que Moisés derrotou a leste do Jordão, antes de entrar definitivamente em Canaã, antes de atravessar o Rio Jordão. A primeira lista e os dois reis que Moisés derrotou a leste do Jordão, e a segunda enumera os 31 reis que Josué venceu a oeste do Jordão. Esse capítulo pode parecer uma simples lista, mas seu significado teológico é profundo. Ele funciona como um memorial, uma prova documental da fidelidade de Deus em cumprir a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó de dar a terra de Canaã a seus descendentes. A lista detalhada dos reis e cidades conquistadas serve para. Essa lista serve para confirmar a posse da terra, a enumeração legítima, a reivindicação de Israel sobre o território. Glorifica a Deus ao registrar a magnitude das forças derrotadas. O texto engrandece o poder de Deus que concedeu vitória a Israel. Inspira. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Alguém mandou algum recado aqui. Deixa eu ver aqui. Rápido. Já eu respondo. Aí, pessoal, essa inspira fé nas futuras gerações. O registro serviria como um lembrete perpétuo de que Deus havia feito, encorajando a fidelidade e a confiança nele. Em suma, o discernimento dos capítulos 10, 11 e 12 de Josué revela uma progressão cuidadosa da crise e intervenção milagrosa no sul para a vitória esmagadora e estratégica no norte, culminando em um memorial que celebra a fidelidade inabalável de Deus. Esses capítulos não são apenas crônicas de guerra, mas uma poderosa afirmação teológica de que a terra prometida foi um dom divino, foi um presente. Dom aqui é a Bíblia, né, no Antigo Testamento, quando fala dom, eles traduzem um presente dado, né, um presente dado. Dom, a palavra dom é favor imerecido. Então, no hebraico antigo, quando alguém dava um presente para eles, alguém estava fazendo um favor imerecido, né? Ele não merecia receber algo, e aí ele recebeu um presente, né? Ele recebeu de graça. Quando alguém recebia alguma coisa de graça, né? Aí se traduz por dom, né? Os tradutores da Bíblia aí resolveram traduzir por dom. É a mesma coisa quando a gente recebe a salvação em Cristo. A salvação em Cristo é um dom gratuito de Deus, tá? Através da fé, obediência e do poder soberano do Senhor. Esses capítulos não são apenas uma crônica de guerra, mas uma poderosa afirmação teológica de que a terra prometida foi um dom divino conquistado através da fé,
obediência e do poder soberano do nosso Senhor, o nosso Deus. Então aqui, né, a gente encerra, né, essa leitura. A leitura aqui, ela se encerra aqui, né? Então aqui no programa Palavra Viva, todos são muito bem-vindos. Tenho uma alegria, um prazer imenso de estar sempre aqui, né, falando com vocês e trazendo a palavra de Deus para que vocês entendam de uma forma compreensiva, para que vocês possam ler e compreender. Então é importante que você se inscreva no canal. Quem está no Facebook aí, nos dois Facebook meu, aí em cima na descrição do vídeo, há o link, clica no link, vai lá e se inscreva no meu canal Palavra do Avivamento, para que você não perca nenhum dos vídeos, porque lá está a lista completa. O link que está em cima, você já começa na leitura de Gênesis 3 e vem até aqui. Também tem a leitura do livro de Jó, tem a leitura do livro do Evangelho de João, tem a leitura do livro de Hebreus, tem uma lista, tem uma playlist aí, né? Uma playlist, na verdade. Tem a playlist que você pode maratonar lendo e aprendendo o significado dos textos, e o Evangelho de João, da cartas aos Hebreus, da primeira, segunda e terceira carta de João e a carta de Judas. Então isso é muito importante que você acompanhe comigo toda essa leitura de Gênesis e Apocalipse, entendendo, tá? Então se inscreva no canal. No final, depois do louvor tema desse vídeo, eu vou deixar 3 vídeos aqui, 3 playlists aqui, para que você decida onde é que você vai começar a ler a Bíblia. Eu recomendo você começar pela playlist de Gênesis. Depois de você assistir todo Gênesis, Êxodo, Números e Levíticos e Deuteronômio, você parta para assista toda a playlist do Evangelho de João. Depois de assistir a playlist do Evangelho de João, assista a playlist de Hebreus. Depois de ler Hebreus, assista a playlist de 1 João, 2, 3 João e Judas, e volte e comece a assistir essa playlist do livro de Josué, e eu vou dando sequência enquanto você vai assistindo as outras playlists lá, tá? Então isso é muito importante para que você acompanhe comigo essa leitura expositiva da palavra de Deus, tá bom? Então, muito obrigado que você ficou aí até agora, Deus te abençoe, né? E vamos ver aqui se na nossa Bíblia Filamente, né? Agora eu vou trazer a Bíblia Filamente aqui, ó, tá? Porque aqui tem algumas coisas para que você possa, né, tá entendendo. Não tá aparecendo aí, tá? Mas já vai aparecer já. Apareceu aí, tá? Vamos ver se na Bíblia aqui nós temos alguma coisa aqui, né? Veja, eu sempre quero trazer vídeos, né? Alguma coisa trava. Josué de 1 a 24 a gente já viu, né? A gente já leu esse relato aqui, né? Josué de 1 a 24, a gente já viu esse vídeo aqui, né? Conquista e juízes, né? Tá aqui o mapa, né? Esse mapa que mostra a direção da onde eles vieram, né? Exploram as principais cidades da região da conquista de Canaã pelos israelitas do período do juízo. O painel, né? Nesse período aqui, né? Nós temos aqui, ó, um mapa interativo aqui para vocês verem aqui, onde tem as cidades aqui, né? Aqui tá pequenininho o nome aqui, pessoal. Gades, Azor, Pérez, Fulã, Amote, onde já tinham conquistado, Siquém, Selá, Ai. Aqui, ó, tem aqui a Gilgal, ó. Gilgal, onde eles ficaram. Jericó é aqui embaixo, eles ficaram aqui em Gilgal. Gibeon, ó. Gibeon é bem aqui, ó. Então eles saíram de Gilgal de noite e vieram até Gibeon aqui, ó. Gibeá, né, que é da cidade de Gibeon. Belém, onde Davi nasceu, onde Jesus nasceu, Belém. Líbina, Lax, Eclon, Derbi, Hebron, onde Davi reinou primeiro 7 anos antes de reinar. Essa aqui é a região da Filistina, né, da Filisteia, né? Aí tinha Gaza,
Temã, Renã e outras cidades aqui que depois foram conquistadas pelos filisteus. Quando o povo de Deus pecou contra Deus, Deus permitiu que eles fossem conquistados aí, né, por esses reis. Mas na época de Davi, Davi conquistou tudo de volta, né? Então, Cádiz, né, aqui em cima, Cádiz, Cádiz Bané, Necron, Azor. Então esse aqui é um mapa interativo para vocês verem que tudo isso tem no nosso no aplicativo, né? Esse aplicativo aqui, ó, tá? Onde tem aqui tudo toda a interatividade, ó. Tá vendo aqui, ó? Você tem Reflita, né? Você pode entrar em Reflita. A confiança de Josué, ó, você pode entrar em Reflita aqui, ó, né? Por Cristo. Reveses haviam ocorrido, uma derrota inesperada em Ai e um tratado imprudente com os dissimulados gibeonitas. Ambos os casos, consequências de Josué. Ambos os casos, consequência de Josué colocar a liderança em piloto automático e não pedir direção específica a Deus. No entanto, a batalha contra os 5 reis do sul e os comentários posteriores de Josué constituíram um momento decisivo de sua liderança. Nessa batalha, até mesmo o sol parou. O general, que havia sido exortado repetidamente do outro lado do Jordão a ser forte e corajoso, pôde transmitir essa mesma exortação aos seus homens. Josué 10:25. Josué tinha convicção de que Deus estava lutando por Israel. Agora Josué estava seguindo a Deus, sem pressupor que as instruções para a batalha anterior se aplicassem ao próximo embate. Estava experimentando os benefícios de crer em Deus e servir sua voz com atenção. Tinha avançado consideravelmente desde que havia assumido o cargo de Moisés. Tá vendo? Então tudo isso aqui, ó, tem na Bíblia, Filamente, ó. É essa Bíblia aqui, ó. Não vou mostrar porque eu tô aqui na parte Reflita, né? Ó, caminhando com Josué, né? Também tem aqui, ó, se vocês podem entrar, ó. Vocês vão ler, eu não vou ler, senão o vídeo vai ficar muito grande, já tá em 57 minutos. Aí quando você tiver sua Bíblia Filamento na mão, você vai poder, né? Estude, ó. Aí aqui na parte de estude é as notas do rodapé, ó, notas de estudo, ó, né? Do 7:1, 10:1, ó, 1 ao 43. Gibeon e a cidade vizinha ocupavam um planalto ao norte de Jerusalém. Vê nota em 7:2. Agora, com Gibeon aliado a Israel, o controle do planalto e da região montanhosa central nas proximidades pertenceu aos israelitas. Ao longo da história, quem controlava o planalto também tinha, em geral, o controle da região montanhosa. Os reis cananeus tinham de conquistar Gibeon ou sua causa estaria perdida. Aí Josué 10:25. Josué encorajou seus homens em Maquetá, usando as mesmas palavras que Deus tinha usado para encorajá-lo antes de Israel atravessar o Jordão e antes da batalha em Ai. Vendo como é que foi? A batalha aqui foi. Então aí você tem a Bíblia Filamente, tá? Pra você estar usando aí em seus estudos. Então, né? Venha comprar a Bíblia. Compre a Bíblia Filamente, você acha ela num preço muito bom e você vai baixar o aplicativo. Dentro do aplicativo da Bíblia Filamente tem um QR Code. Você escaneia esse QR Code aqui, ó, e você vai estar inscrito. Você vai se inscrever na Bíblia e você, no seu trabalho, onde você estiver, caso não dê para você ler a Bíblia, leva a Bíblia. Você tem um aplicativo para você estar fazendo a sua leitura diária todos os dias e estudando e aprendendo a palavra de Deus, porque é isso que eu quero. O meu programa é para isso. O meu programa é programa Palavra Viva, porque a palavra de Deus ela é viva, ela transforma. Bom,
Então, nessa leitura maravilhosa da palavra de Deus, que a gente acabou de ler, né? Então, se inscreva no canal se ainda você não é inscrito. Não receie se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Fique firme. Não mude a sua atenção. Não tire a sua atenção de Deus e daquilo que Deus fez e daquilo que Deus está fazendo. Tá? Fique firme, porque Deus é maravilhoso. Deus é o Deus glorioso que criou os céus e a terra e todas as coisas para louvor e para a glória do nome dele. Então, vamos para o nosso momento de oração e vamos encerrar aqui o nosso programa Palavra Viva. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, por esse programa. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse entendimento. Que essa palavra entre nos corações e na mente, transforme cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor. Abençoa todas as pessoas para louvor e glória do Teu nome, meu Pai. Abençoa a vida de cada um. Em todas as igrejas, onde estiver chegando essa palavra, esse discernimento, abençoe esses irmãos, abençoe esse local, abençoe todos esses irmãos que vão vir aprender a Tua palavra. Ajude cada um deles, estando no hospital, numa recepção, aonde estiver, num apartamento, onde eles estiverem, Senhor, nos hospitais, numa portaria, esperando, aguardando o tempo passar, cuidando desse local. Em nome de Jesus, ó Pai, entra na mente e nos corações e transforma essas vidas. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Eu sempre vou deixar aqui, entre um vídeo e um outro vídeo, dia sim ou dia não, eu vou deixar aqui para que vocês, e no final eu vou colocar o louvor, tema desse vídeo, e depois eu vou colocar as 3 playlists aqui para vocês do YouTube. Não vai estar no Facebook. No Facebook tá o link aí em cima para vocês se inscrever no meu canal Palavra do Avivamento, tá? Mas no YouTube vai ficar 3 vídeos aí para vocês estarem clicando nesses vídeos e começando uma leitura expositiva da palavra de Deus. Vai ter a playlist de Gênesis, a playlist do Evangelho de João e a playlist da carta aos Hebreus, dos irmãos aos Hebreus, tá bom? Mas eu vou deixar um vídeo aí para que você compreenda e entenda o porquê que Deus teve que destruir todo esse mal que estrava nessas cidades. Essas cidades-estados, e cada cidade tinha um rei, e cada rei comandava o seu povo, e ali havia uma cultura terrível que Deus já queria destruir e acabar, porque eram pessoas idólatras, pessoas que adoravam a demônios, a Lúcifer, a Satanás, e Deus queria dissipar todo aquele povo. Então, para vocês terem uma compreensão melhor, entendimento do porquê que Deus fez isso, eu vou deixar um vídeo para você assistir agora. Então você assista esse vídeo para você compreender, para você não ficar confuso pensando besteira em relação a Deus, tá bom? Então fica com o vídeo aí. 5 reis se ergueram com fúria e poder. Por boa parte da história, as pessoas acreditaram em algum mundo espiritual que existe em paralelo ao mundo que conhecemos. E os autores bíblicos não são uma exceção. Para eles, o mundo espiritual é uma dimensão diferente da nossa. Para destacar essa diferença, a Bíblia se refere ao espaço de Deus como o céu ou os céus. Porque o céu é muito diferente da terra. Está acima e além. E lá em cima tem corpos brilhantes que se movimentam. Penso neles como bolas de gás em chamas. Mas quando os autores bíblicos olhavam para cima, as estrelas davam a eles uma forma de falar e pensar nos seres espirituais. Na Bíblia, elas são chamadas de filhos de Deus, de governantes e autoridades, ou às vezes de conselho divino. Isso parece muito importante. O que o conselho divino faz? Bem, eles são apresentados em Gênesis capítulo 1, como o exército do céu, ou seja, o sol, a lua e as estrelas. Lá eles também são chamados de sinais, o que significa que seu poder e status simbolizam e apontam para Deus. Então em Gênesis 1, Deus os nomeia para governar o dia e a noite. Exatamente. Mais adiante, lemos que eles celebraram o poder e a criatividade de Deus quando ele criou o mundo.
como a torcida de um jogo. Isso mesmo. Também tem histórias na Bíblia em que Deus convida o conselho divino para participar de uma decisão, como quando ajudam a decidir como derrubar o rei corrupto israelita Acabe, ou no livro de Jó, no qual debatem a política de Deus de recompensar pessoas boas. Então eles são como a equipe de Deus. Mas por que Deus precisa de uma equipe? Se ele é poderoso para criar o universo inteiro, com certeza poderia governá-lo sem ajuda. Bom, ele não precisa deles, mas aparentemente o Deus da Bíblia quer compartilhar a autoridade com outros. Certo. Deus compartilha seu governo com parceiros humanos na Terra. Então tem uma história paralela de Deus compartilhando sua autoridade de governo com parceiros espirituais. Sim, até tudo desabar em uma rebelião dupla. Os seres humanos querem governar a Terra do jeito deles. Então começam a construir uma nação usando sua definição de bem e mal. É a famosa história da construção da Babilônia. Mas veja isso, quando os autores bíblicos, como Moisés ou Isaías, olhavam para as origens da Babilônia, viam mais do que uma rebelião humana, mas também uma espiritual. O que foi essa rebelião espiritual? Havia membros do Conselho Divino que, assim como os seres humanos, não queriam mais representar a autoridade de Deus. Eles queriam ser Deus e se rebelaram. Então, as criaturas enganaram os seres humanos que passaram a adorá-los em vez do Criador. Então, a Babilônia se torna a imagem bíblica das rebeliões humana e espiritual juntas. Por isso, Deus dispersa o povo da Babilônia para nações diferentes. E no livro de Deuteronômio, Moisés diz que foi quando Deus também dispersou com eles os rebeldes do Conselho Divino. Então as nações são entregues a governantes espirituais. Sim, é por isso que quando os profetas bíblicos olham para os impérios violentos de sua época, eles veem duas dimensões para o caos e a injustiça. Rebeldes humanos corrompidos pela adoração aos rebeldes espirituais, deuses ídolos do dinheiro, sexo, poder militar. Quando os seres humanos servem a esses poderes, isso leva a um mundo como o nosso. Certo, e o melhor exemplo disso é a história do Êxodo, no qual lemos que o genocídio dos israelitas pelos egípcios foi inspirado por Faraó e pelos deuses do Egito. Isso é muito intenso. Mas não é o fim da história. Quando Deus resgatou os israelitas do Egito e seus deuses, ele os convidou a uma aliança e a aprenderem uma forma diferente de governar o mundo. E eles concordaram, mas no fim não honraram a parceria. Eles ofereceram sua lealdade a outros deuses. E isso leva ao exílio na Babilônia, onde se tornaram novamente escravos de uma nação estrangeira e seus governantes espirituais, esperando um novo êxodo para a liberdade. E aí entra a história de Jesus. Ele disse que veio resgatar o mundo e tomá-lo dos rebeldes. Quais rebeldes? Os humanos ou os espirituais? Exatamente. Para Jesus, tudo estava conectado. Quando ele entrou em Jerusalém para a Páscoa, estava anunciando o êxodo definitivo. Ele estava lá para confrontar e vencer todos os poderes e autoridades rebeldes, e fez isso entregando a própria vida. Então foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer ao afirmar que Jesus desarmou os poderes e as autoridades, triunfando sobre eles pela cruz. Sim, Jesus condenou o nosso mal ao permitir que os rebeldes lançassem seu ódio nele. Mas ele venceu com o poder do seu amor e vida ressurreta. E Jesus disse que toda a autoridade no céu e na terra agora pertencia a ele. Ele é o parceiro humano e divino definitivo. Essa é uma notícia muito boa. Sim, por isso os apóstolos convidaram a todos a oferecer lealdade ao Jesus ressurreto, para encontrar a liberdade de uma nova forma de ser humano. Agora Jesus teve uma vitória decisiva sobre os poderes rebeldes, mas não os destruiu. Eles ainda estão por aí causando problemas. Sim, na verdade, eles são o problema. Os apóstolos disseram que o verdadeiro inimigo nunca é outro ser humano. São os poderes espirituais que animam os ídolos culturais que inspiram o ódio, divisão e violência. Então quando vejo pessoas machucando umas às outras, por trás disso tem o Conselho Divino aprontando. Como lidar com esse tipo de inimigo? Bem, o apóstolo Paulo diz que podemos resistir vestindo os traços do caráter de Jesus como uma armadura, fidelidade, justiça e a paz. E que nossa única arma é a palavra de Deus. Ou seja, a história bíblica dá boa notícia de que Jesus venceu todos os rebeldes com o poder divino de sua vida e seu amor.